Tudo começou com o primeiro sopro da criação. Do primeiro sopro surgiu várias vidas e seres mágicos. De cada um desses seres que surgiram, todos tinham o seu único propósito, a sua única finalidade de existência. Porém, todos aqueles seres que haviam de existir naquele momento eram como fetos silenciosos dentro de um útero. Cada um teria o seu grande propósito dentro da história, mas como ainda estavam incompletos, toda a existência se mantinha em completo silêncio. O silêncio que conhecemos é muito diferente desse silêncio absoluto. Quando estamos em algum local silencioso, conseguimos ouvir nossa respiração, nosso batimento cardíaco, o vento soprando, folhas caindo. Mas aqui não existia absolutamente nada. No ano zero da existência, tínhamos um ser que estava à deriva, sem propósito nem perspectivas, vagando pelo cosmos silencioso, mas no fundo ele sentia que um dia algo milagroso viria preencher aquele vazio. Ao passar de milhões e milhões de anos, as primeiras criaturas da existência finalmente poderiam fazer o seu propósito. Essas criaturas, que mais tarde iam ser conhecidas como Eternos, eram seres impassíveis e indiferentes, contribuíam pouco para a própria existência e se contentavam em projetar filosofias egocêntricas sobre a natureza da criação. Das subdivisões desses seres, existia um específico muito poderoso que mais tarde seria conhecido como Aurelion Sol. Bem similar aos outros Eternos, Aurelion Sol não possuía forma alguma. Ele vagava pelo imenso vazio de um intocado reino celestial, buscando pintar sobre essa tela de caos incalculável, repleta de maravilhas, cujos espectros cintilantes certamente podiam trazer júbilo e deleite a todos que a testemunhassem, criando sóis e galáxias, trazendo a verdadeira existência a todo o universo. Pelo jeito, o destino não decepcionou aquela pobre criatura. Quando essas primeiras estrelas foram forjadas, o silêncio se rompeu e as primeiras notas da criação ecoaram nos ouvidos daquele ser que mais aguardava tal feito. Ele viajou pelas harmonias que rodopiavam entre as estrelas, junto com os requisitos de inspiração e pensamento do nascimento delas. Essas partículas de energia simitôneas e incompletas, ou MIPS, iam na direção do ser, sempre que ele acrescentava a própria voz à composição cósmica, emitindo para sempre um acorde perfeito. A obra-prima não era dele, mas mesmo assim, ele se vangloriava. Dentre as milhares de estrelas e galáxias criadas, nasceu um planeta, apenas coberto por água. Não havia nada para contemplar aquele local. Muito antes de um mundo ser mundo, uma sucessão de ilhas emergiu das profundezas do oceano como páginas em branco de rocha e argila. Junto com a criação dessas ilhas, nasce um espírito, conhecido como Maokai. Ele assumiu a forma de um ente, com um corpo alto coberto por cascas de árvore e membros longos que lembravam troncos. Maokai sentiu a profunda solidão daquela região e seu enorme potencial de crescimento. Ele percorreu a região de ilha em ilha em busca de sinais de vida, se sentindo cada vez mais desamparado em sua solidão. Diferente da nossa Terra, onde no início dela todos os continentes eram juntos, os continentes de Runeterra eram separados. Muitos desses continentes de Runeterra se juntaram e formaram as nações. Então no início de Runeterra, quando só tinha ilhas, Maokai vagou várias delas para achar qualquer tipo de ser vivo para acabar com a sua solidão. Em certa ilha, montanhosa e coberta por um solo rico e úmido, Maokai sentiu uma abundante energia emanando das profundezas da terra. Ele enterrou suas enormes raízes no solo até que elas alcançaram uma nascente de água tonificante e mágica, de qual ele bebeu avidamente. Com este potente líquido, ele conseguiu gerar centenas de mudas e as plantou em todas as ilhas de Runeterra. Logo, a região estava repleta de florestas verdejantes.
Bosques com altos pinheiros e matas emaranhadas, todos impregnados por uma incrível magia. Árvores enormes, com copas frodadas e raízes robustas e grossas, cobriram as ilhas com uma folhagem rica e verdejante. A vegetação atraía os espíritos da natureza e animais começavam a surgir da relva fértil. Com isso, Maokai interligou o mundo espiritual com o mundo físico. A energia mágica entre as árvores gerava todo o equilíbrio da vida de Runeterra, que no futuro seria protegida pelos famosos Vastaias, que vamos falar mais no futuro. Depois dessa ação de Maokai, os primeiros humanos começaram a surgir em toda a Runeterra. Não é dito exatamente como eles surgiram, mas é dito que a civilização mais antiga veio de Istal. Dessa civilização de Istal surgiram as civilizações de Targon e das Ilhas das Bênçãos, que são as civilizações mais inteligentes do início da história de Runeterra. Enquanto essas civilizações cresciam e nasciam, existia um acontecimento muito importante em Runeterra, na área de Freljord, que mudou o mundo. Deuses como Ornn, Anivo e Volibear chegaram a Runeterra, colocando uma hipótese de ser possível existir outras coisas antes do início do universo. Os três irmãos deuses foram responsáveis por formar muitas partes de Runeterra, como montanhas, a neve de Freljord, entre outras coisas. Foi quase no mesmo período que os observadores gélidos chegaram ao mundo de Runeterra e fizeram um acordo com as três irmãs Avarosa, Lissandra e Serilda. A tribo chamada de Preglácios acabaram aceitando a oferta dos observadores, ganhando poderes como força e habilidades de criar um gelo que não derretia, chamado de gelo verdadeiro. E assim eles se transformaram nos Glacinatas. A única coisa que os observadores pediam aos Glacinatas em troca do poder que foi lhes concedido era a admiração deles, com estátuas, orações e a dominação de outros territórios. Assim os Glacinatas dominaram toda a Freljord. Existia um homem que estava cansado de todas essas atrocidades dos Glacinatas que obrigavam os outros povos a admirarem os observadores. Um guerreiro feroz, com uma vontade de ferro e determinação inabalável. Seu nome era Ivern. Cansado das atrocidades dos Glacinatas, Ivern partiu para uma terra que era conhecida por ter muita magia, que no caso era Ionia. Se ele pudesse ficar poderoso, ele poderia derrotar os Glacinatas. Após derrotar os Ionianos, ele acabou encontrando o Salgueiro Divino. Esperando ter mais poder, ele derrubou o Salgueiro. Ao cortar o Salgueiro Divino, algo surpreendente aconteceu. Suas mãos se fundiram e se tornaram uma só com o machado de guerra e a madeira do Salgueiro Divino. Seus membros se alongaram, ficando nodosos e ásperos ao toque. Ele permaneceu paralisado, enquanto o resto do seu corpo continuava a transformação, em um instante, olhando por sobre um campo de seus companheiros mortos. Ele não sentia seu coração bater, mas estava acordado e consciente. Enquanto tudo isso acontecia, os humanos das Ilhas das Bênçãos se desenvolviam de uma maneira incrível. Eles prosperaram na abundância da região e criaram uma sociedade de intelectuais dedicadas a estudar os mistérios do mundo. Embora o Maokai, que estava naquela região, tivesse conhecimento da presença deles, ele via como eles respeitavam a santidade da região, sentindo a profunda magia que emanava dos bosques. Os humanos construíram suas casas em áreas que não tinham muitas árvores, para não perturbar os espíritos da natureza. Maokai aparecia de vez em quando para aqueles que confiava e falava um pouco sobre as ilhas verdejantes e até sobre sua maior dádiva, a nascente subterrânea capaz de curar feridas mortais. E assim séculos se passaram naquela região. Esse respeito pela natureza e pela magia veio da cultura de Istal, que é da onde os humanos das Ilhas das Bênçãos vieram. Porém, a outra parte da população que se dividiu de Istal, os Targonianos, buscavam poder, respeitavam o equilíbrio, porém buscavam cada vez mais poder.
E foi aí que os seres egocêntricos conhecidos como Eternos viram a oportunidade de ter o que eles queriam. Eles usavam essa fragilidade dos Targonianos que estavam em busca de poder e mostravam o tamanho da sua grandiosidade para serem tratados como um deus. Porém, mesmo assim, eles não tinham a capacidade nem a força ou o poder de operarem milagres e provarem tamanha grandiosidade. Então foi assim que os Eternos enganaram Aurelion Sol. Em uma de suas viagens, ele foi banhado pela luz de um sol bastante comum que havia criado a Eras. E então descobriu algo: um mundo, novos reinos. Ele não tinha noção de quem havia criado tal mundo ou porquê, mas sabia que não era de sua autoria. Os aspectos que pareciam estranhamente interessados naquele mundo suplicaram que ele se aproximasse. Lá havia vida, bem como magia. As civilizações que ali surgiam imploravam por ensinamentos de entidades superiores, sentindo-se adorado por esse novo público em razão de sua suprema majestade. Aurelion Sol desceu para desfrutar dos cortejos que as criaturas os proporcionavam, tomando a forma de um terrível gigantesco dragão das estrelas. Os minúsculos habitantes das insignificantes terras de Targon deram a ele tal nome em homenagem à luz dourada do sol que ele mesmo havia presenteado. Os aspectos ordenaram aos humanos que trouxessem uma oferenda apropriada à graça que Aurelion Sol os havia concedido. Os mortais subiram ao topo da montanha mais alta e ofertaram a ele uma coroa esplêndida, forjada com magia hábil e cautelosa, gravada com padrões inimagináveis do reino celestial. No momento que ela tocou a testa de Aurelion Sol, ele soube que aquilo não era um presente. O artefato amaldiçoado fixou-se em sua cabeça com uma força inimaginável, tornando-se impossível de remover. O dragão podia sentir-se seu conhecimento do sol e suas criações sendo roubadas e analisadas pelas inteligências infinitamente inferiores à sua. O maior agravante foi que o poder da coroa o lançou de volta aos céus, impedindo-o de aproximar daquele mundo novamente. Sem ter escolha, ele foi forçado a assistir aos traiçoeiros aspectos de Targon, ordenando aos humanos que construíssem um grande disco brilhante. Com esse objeto, eles canalizaram os poderes celestiais de Aurelion Sol para ascender como deuses guerreiros destinados a algum conflito desconhecido que aparentemente ainda estava por vir. Nessa era, Shurima ainda não possuía desertos. Nessa parte da história houve uma divisão entre os Targonianos. Muitos deles foram para o Monte Targon e outros ficaram na civilização de Shurima. Apesar de existir o conflito com Aurelion Sol, apesar dos observadores estarem controlando os pré-glácios que transformaram eles glacinatas, esse exato ponto da história de Runeterra eu costumo chamá-lo de Ano Zero de Runeterra, onde todas as civilizações primárias de Runeterra já estão formadas e não existe nenhum conflito ainda, um conflito gigante que abala todo mundo de Runeterra. Mas antes de prosseguirmos na história, vocês perceberam que eu não contei ainda a parte de Ionia, como ela é bem desconectada das outras regiões. Eu deixei ela por último, então vamos ver agora a parte da Ionia. E a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, quando Maokai está trazendo o mundo espiritual, a energia espiritual, para a natureza de Runeterra. É dito na história de Ionia que titãs colossais caíram nas primeiras terras, que são Ionia. Nesses tempos imemorais, a harmonia das primeiras terras foi destruída pela guerra entre os mortais e uma raça de titãs que veio diretamente dos céus. Após recorrer à sabedoria dos seus ancestrais, os mortais mais iluminados tomaram para si o poder do reino dos espíritos, tornando-se Vastaya Rei. Então esse humano que conseguiu desbravar o mundo espiritual e tomar um poder imenso do mundo espiritual para si, se tornou o famoso Vastaya Rei, que era basicamente um metamorfo imortal
capaz de usar o próprio mundo natural como arma. Os titãs que invadiram Runeterra, exatamente em Ionia, acabaram derrotados, e os Vastaya-Rei foram aclamados como heróis daquela era. Mesmo assim, não aceitaram ser colocados acima de seus pares mortais, preferindo viver entre eles como iguais. Seus descendentes eram conhecidos como Vastayeses, criaturas míticas e quiméricas, nem mortais nem realmente imortais. Eles apresentavam uma profunda sintonia com a magia de Runeterra, a mesma magia que existia nas profundezas de Runeterra e que Maokai ajudou a se proliferar. Com o passar do tempo, quando o equilíbrio entre os reinos foi restaurado, o poder do Vastaya-Rei começou a diminuir, e os Vastayeses partiram para formar suas próprias tribos. Eles orgulhosamente utilizaram os nomes daqueles que derrotaram os titãs, a nobre Kila, o resoluto Sir e a astuta Lotid e muitos outros. Durante milhares de anos, os Vastayeses lutaram pela preservação do seu legado espiritual, mesmo nos momentos que isso levou a conflitos internos. Certo, agora já vimos toda a formação do mundo de Runeterra, todos os continentes e até mesmo o universo. Com todas essas civilizações formadas, também podemos introduzir os Kindred. Como também não temos como saber o exato ponto onde eles existiram, vamos deixar o ponto de início deles junto com os surgimentos das civilizações de Runeterra. As civilizações de Runeterra têm muitos contos dos Kindred, então essa marca cultural em cada civilização pode ser o início da marca da existência dos Kindred na Terra. Sabendo de tudo isso, agora finalmente podemos começar com os conflitos, onde os Kindred até vão trabalhar bastante com tantas mortes que estão por vir. Há quanto tempo existimos, ovelha? Mais tempo que aqueles cujos passos há muito desapareceram. Muitos anos. Eu me lembro de todos eles. Após muitas eras onde Anivia e Volibear moldaram a cultura de Freljord, enquanto isso, no lado mais obscuro de Freljord, acontecia algumas coisas. Ao passar mais ou menos de 1000 anos, que é o que geralmente o LoL utiliza entre as passagens de tempo de acontecimentos, nessa era que ainda não tinha muitos conflitos e as civilizações estavam formadas, nasceu 3 irmãs, Lissandra, Serilda e Avarosa. Cada uma delas buscou dominar os poderes em guerra e cada uma pagou um preço terrível. Tentando comandar os céus acima delas, Serilda perdeu sua voz para o primeiro crepúsculo. Avarosa enfrentou a escuridão distorcida sob o mundo e foi ensurdecida pelo vazio desta, que esperava consumir toda a existência. E foi Lissandra que se colocou contra a magia selvagem do próprio mundo mortal. Por causa dessa rebeldia, as garras cruéis de um deus primordial cortaram seus olhos, cegando-a. Então aqui fica claro que cada irmã enfrentou um tipo de deus daquela era. E aí, como eu disse, veio os observadores e deram poderes às 3 irmãs. No entanto, as irmãs de Lissandra ficaram cada vez mais indignadas. Avarosa alegou que a única coisa pior que a morte era a servidão para os observadores. Até Serilda ficou oriçada de imaginar no que o mundo pelo qual lutaram tanto se tornaria. Sem escolhas, Lissandra tentou acalmar a preocupação de suas irmãs, enquanto apelava com os observadores, pedindo por mais tempo. Mas o nada intangível não se importava com tais trivialidades. Imagine que para os observadores, as 3 irmãs eram como formigas, um experimento para ele. Junto com toda a Runeterra, foi aí que o vazio irrompeu no mundo mortal, no extremo norte, e a aliança oculta de Lissandra com os observadores não podia ser mais negada. Naquele momento, suas únicas escolhas eram deixar que todo mundo fosse consumido ou desistir daquilo que Lissandra mais amava. Lissandra sacrificou suas irmãs e os aliados que elas juntaram, sepultando os observadores sobre uma barreira glacial do gelo mágico que jamais derretia. E todo esse conflito ocorreu em Holy Abyss, uma ponte gigantesca que foi construída por Ornn. O interessante é que Lissandra conseguiu convencer Ornn de fazer a ponte com uma espécie de material estelar.
Os outros construtores não são capazes de fazer uma ponte com um tipo de pedra que temos, respondeu-lhe Sandra. Eles dizem que ela caiu do céu e não consegue forjá-la, não importa o quanto se esforcem. Ela então exibiu um pedaço de metal estelar. Se tivessem visto o metal estelar, vocês pensariam que era lógico que apenas Orne seria capaz de moldar aquele material, pois era quase tão inflexível e firme quanto ele. Orne concordou, mas disse que faria o trabalho sozinho e exigiu o metal estelar como pagamento. Em um dos contos de lore também é citado o momento em que Lissandra prende os observadores no fundo de Holy Abyss. Quando Orne se afastou para além do alcance dos olhos, a terceira irmã percorreu a ponte inteira recitando estranhos mantras. Isso transformou a ponte em uma trava que selou as feras debaixo do abismo. Entretanto, Orne tinha razão, e a edição de magia arruinou a qualidade do seu trabalho. Se as três irmãs tivessem deixado a ponte em paz, ela duraria para sempre. Em vez disso, os encantamentos proferidos lentamente corroeria a construção. O processo levaria eras. Contudo, de forma que ninguém fez muito caso, as três irmãs juraram jamais falar sobre Orne novamente. Um bom machado derruba árvores. Um grande machado derruba exércitos. Esse rompimento do vazio se alastrou por várias partes de Runeterra, como por exemplo, Ikatia. Cerca de mais ou menos 10.000 anos após a queda dos observadores, o vazio se alastrou por várias partes do mundo. Antes de irmos para o principal acontecimento de destruição do vazio no mundo de Runeterra, que foi Ikatia, vamos ver os outros locais onde o vazio se rompeu naquela mesma era. Lembra dos Vastaya? Bem, os Vastaya se proliferaram até no fundo do oceano e lá criaram suas civilizações. Os mais famosos eram conhecidos como Marai. Nos mares a oeste do Monte Targon vive uma tribo de Vastaias conhecida como os Marai. Há muito tempo essas criaturas sirênicas encontraram uma fenda nas profundezas. A fenda abrigava uma terrível e assustadora escuridão que ameaçava exterminar todas as formas de vida. No centro do vilarejo, os Marais colocaram uma pedra brilhante, conhecida como a Pedra da Lua, que eles diziam ser imbuída de uma magia celestial. Sua luz penetrante, impalpável, protege os Marais das criaturas que conseguem rastejar para fora do abismo. A cada 100 anos ou menos, a luz da Pedra da Lua começa a enfraquecer. Nesse momento, a tribo escolhe seu melhor guerreiro e lhe concede o título de Conjurador das Marés. O Conjurador das Marés deve entrar na escuridão fria da fenda, sobreviver aos horrores das profundezas e recuperar uma pérola abissal. Caso tenha sucesso, o Conjurador das Marés sobe à superfície, onde um andarilho luminoso do pico de Targon o aguarda com uma Pedra da Lua que deve ser trocada pela pérola. É um ritual árduo que carrega o destino de muitos em suas mãos ilusórias, mas é um ritual muito poderoso que tem mantido as criaturas da escuridão do vazio sob controle. No passado, os Marais enviaram tropas de seus melhores guerreiros para pegar a pérola, mas eles perceberam que quanto mais forças mandavam para a fenda, mais fortes os monstros ficavam, como se eles se alimentassem da energia das tropas, ou seja, da energia espiritual dos Vastaya. Enquanto um exército seria facilmente eliminado pela abominação do abismo, um único explorador, armado com um cajado Marai lendário e capaz de controlar as marés, seria capaz de evitar os perigos das profundezas por tempo suficiente para conseguir escapar com a pérola. Então, enquanto os Marai lutaram contra o abismo, o vazio nas profundezas, no subsolo existia Ikatia, onde testemunharia uma das maiores e terríveis atrocidades do vazio. Ikatia sempre foi uma civilização rica e diversa, governada pela benevolente Azamuk, último dos magos reis da antiguidade. Conforme o Império Shurimano se expandia pelo continente, os apelos de Azamuk por uma coexistência pacífica foram ignorados e seus exércitos destruídos
pelos deuses guerreiros dos batalhões dos Ascendentes. Os mesmos Ascendentes que possuíam o poder de Aurelion Sol adquirido pelo disco solar. Embora tenham sido humilhados por essa derrota, muitos icatianos viram a oportunidade de avanço mútuo, aceitando uma oferta de comando autônomo. Eles instalaram um conselho governante de ilustres magos, filósofos e legisladores para supervisionar a transição do poder. Depois de quase 9 séculos de governo imperial, um jovem chamado Zilean se juntou ao renomado conselho. Ele era um mago elemental. O caminho é sempre o mesmo. Com uma compreensão prodigiosa da realidade física. Também havia estudado sob a tutoria das maiores mentes da época, do grande de Stal até os astromantes de Faradja e incontáveis outros além desses. Existia um componente do reino material que poucos haviam realmente compreendido, mas Zilean estava determinado a dominar, que era o tempo. O tempo era uma constante inevitável em todas as coisas. Mesmo os poderes dos deuses guerreiros não estavam imunes à sua passagem, embora fossem reverenciados acima de todos os outros na cultura Shurimani. Os icatianos queriam fazer um acordo com Shurimanes, ter um ascendente para se manterem neutros na região, mas o acesso ao disco solar sempre foi negado. O próprio ressentimento de Zilean começou a crescer, mas ele tinha receio de falar sobre isso abertamente com seus colegas. Ele era realmente um patriota de Ikatia, mas levando em consideração o batalhão dos Ascendentes, qualquer rebelião poderia terminar apenas em uma calamidade para seu povo. Foi aí, meus amigos, que o guerreiro Saiyajix, um guerreiro muito poderoso icatiano, descobriu um poder chamado o Vazio. Depois de vários séculos de comando Shurimani, um imenso terremoto assolou a província costeira de Sabera, uma área icatiana. A destruição revelou algo escondido nas profundezas da terra, algo obscuro e de grande poder, talvez forte o bastante para derrotar os assombrosos guerreiros ascendentes de Shurima. Saiyajix ficou incumbido de proteger os magos de Ikatia que fizeram essa descoberta, a qual os guardas mal conseguiram conter com bastões flamejantes que ardiam com um elemental de fogo conjurado. Perturbado, ele escoltou os magos até o conselho governante para que anunciassem a descoberta. E lá, o poder foi chamado de Vazio. Imediatamente, o conselho reconheceu seu potencial, mas Saiyajix viu a destruição que o Vazio prenunciava. Por ser um mestre de armas, ele conhecia o perigo de usar um armamento que ninguém conseguia compreender por completo, e muito menos usar como segurança. Foi naquele momento que Saiyajix se arrependeu de não ter matado os magos enquanto deixavam Sabera. Esse arrependimento só aumentaria nos dias que viriam. Confiante de que o Vazio era capaz de derrotar os soberanos Shurimanes, o conselho coroou um novo rei mago. Os Kohari foram assim restabelecidos, e Saiyajix foi um dos primeiros a entrar para as tropas. Eles tiveram sucesso nos primeiros confrontos, e Saiyajix chegou a matar um dos tal famosos ascendentes na batalha. Saiyajix observava o cadáver do ascendente, exibindo-o na cidade que ele libertou. Quando o batalhão dos ascendentes resolveu atacar realmente Ikatia, Saiyajix e seus irmãos assumiram seus postos nas ilhas de frente, enquanto os dois exércitos derramavam sangue na terra. Os magos e sacerdotes de Ikatia decidiram que era hora de usar o Vazio. E esse era o maior medo de Zilean. Uma vez solto na batalha, o Vazio subjugou os magos que tentavam controlá-lo, e Ikatia foi condenada. A destruição tomou conta do lugar, enquanto icatianos, shurimanes e até mesmo ascendentes eram varridos da face da terra. Os muros da cidade desabaram conforme o Vazio tragava milhares de seres para uma cova fria e silenciosa. Em questão de instantes, Ikatia foi perdida. Zilean presenciou tudo, horrores que nunca haviam sido vistos nesse mundo e nem no próximo, irromperam das profundezas, levando os cidadãos aterrorizados. Eles estavam presos,
Centenas de milhares de inocentes iriam perecer. Em completo desespero, Zillian se esforçou o máximo que pôde para se refugiar em sua torre e assim fez o impossível. Ele removeu toda a estrutura do próprio tempo. Caindo no chão frio, com todo o seu poder gasto, Zillian olhou para todas as figuras congeladas ao seu redor. O vazio cessou, mas apenas dentro daquelas paredes. Mas lá fora, onde ficava Ikatia, não havia nada. Zillian passara décadas tentando compreender os mistérios do tempo e da causalidade. Parecia que apenas ele podia se mover livremente para frente e para trás dentro da anomalia que ele mesmo, de alguma forma, criara. Essas pessoas foram salvas, é verdade. Ele só não sabia como desfazer o que tinha acabado de fazer para salvá-las de fato. Através das profundas meditações e dispositivos esotéricos de sua própria autoria, ele começou a predizer os fios do passado e do presente que o levaram a este momento, gradualmente aprendendo a se mover para frente e para trás entre os fios, procurando um futuro onde seus esforços já haviam tido sucesso. Foi aí que ele encontrou a verdadeira ameaça, o fim de tudo, a grande ruína que esperava Runeterra. A partir do momento em que o vazio invadiu o reino material, os exércitos de Shurima enfrentaram um inimigo capaz de fazer o Império se curvar e que se fortalecia mais e mais conforme era enfrentado. A corrupção se espalhou rapidamente das ruínas de Ikatia, derramando-se sobre as terras e sobre os oceanos, até que seus horrendos tentáculos alcançassem as selvas de Ystal. Nezuki, dos batalhões dos Ascendentes, era um mago elemental de Ystal, com poderes colossais e uma arrogância imbatível. Ele foi até o imperador e prometeu que criaria uma arma poderosa o bastante para lutar contra o vazio e erradicá-lo na origem de sua erupção. Depois de meses de trabalho inumano, Nezuki revelou o monolito, um forte flutuante de pedra viva, mantido no ar pelos mais poderosos magos elementais, cujas muralhas eram protegidas por outros deuses guerreiros de Ystal. Tendo o tamanho de uma cidade, o monolito flutuava, titânico, na direção das terras desoladas de Ikatia. Os inibidores que existiam no forte soltavam raios poderosos de suas torres, que transformaram a areia sobre ele em vidro. Toda essa descrição da arma de Nezuki dá a entender que possivelmente essa criação dele pode ser Summoner's Rift. Nezuki e sua super arma chegaram ao seu destino, preparados para enfrentar uma vez mais a escuridão ivante e infinita do reino abissal, além das hordas de monstruosidades vastinatas que ele criara. A batalha se arrastou por semanas. A violência alcançou uma escala de intensidade nunca antes vista em Runeterra, feitiçaria o bastante para destruir civilizações inteiras ou reduzir continentes inteiros a lembranças. Foi liberado no vazio. A escuridão respondeu com a mesma força. Suas energias horrendas abriram feridas profundas na pedra viva do monolito, cujas superfícies foram atingidas e marcadas por Malfite, ou pedra ruim no idioma de Ystal, deixando cicatrizes semelhantes a minerais. O forte foi levado até seus limites mais extremos, enfrentando dificuldades para se auto-reparar e refazer a sua superestrutura enfraquecida. No entanto, mesmo as magias incríveis que o mantinham no ar tinham um fim. Enquanto Nezuki lutava para mobilizar seus irmãos ascendentes para uma última investida desesperada, o impensável aconteceu. Após vacilar por um momento, o monolito caiu em terra, fendendo os alicerces de Ikatia e abrindo o caminho do vazio sob ela até os céus. Uma grande parte do forte foi perdida dentro da bocarra escancarada, desaparecendo naquele grande silêncio do nada. O resto caiu e tomou a forma de grandes ruínas, espalhando-se em meio à paisagem escurecida pelo conflito terrível que havia sido interrompido tão abruptamente. Apenas um dos ascendentes sobreviveu.
Nezak se arrastou para fora dos destroços, engasgado com as cinzas do que deveria ser seu maior triunfo e que se tornara sua derrota, e fugiu para se salvar. Desafiando toda a razão, alguns fragmentos do monolito resistiram, ainda permeados por algo que parecia ser vida mágica. Os fragmentos dispersos lutaram para se curar e reestruturar a construção a qual pertenciam até poucos momentos antes. No entanto, a fome sem fim do vazio os dissolveu aos poucos, rendendo-os às meras formas inertes, rastejando pela poeira. Apesar de tudo o que havia sido perdido, um dos fragmentos resistiu. Enterrado muito abaixo da superfície, esquecido até por aqueles que viviam no abismo, ele juntou forças lentamente, viveu até que enfim acordou, após incontáveis séculos, e notou que estava sozinho. Apesar da ampla extensão de sua existência, a vontade suprema avivada quando Nezak criou o monolito não diminuiu. Agora, Malfite não era pedra ruim, o ideal para o fim do vazio. Ele sabe que logo precisará ascender para combater a escuridão ressurgente que já enfrentara, pois o vazio um dia vai acordar novamente e ameaça toda a Runeterra. Ele conseguiu trazer o fim da invasão do vazio em Katia, mesmo que ninguém nunca saiba disso. Saiyajix foi até a cratera arruinada onde o vazio fora invocado, convicto de que devia morrer pela própria espada, como fizeram os Kohari do passado. Mas antes de tirar a própria vida, ele viu, em meio à devastação, um bastão flamejante atirado no chão, o mesmo que encontrara em Saberá. Nele ainda ardia o elemental de fogo que conseguiria ferir o vazio. A chama acendeu uma faísca no coração de Saiyajix. Ele pegou o bastão e deu as costas para as ruínas de sua terra natal, protegendo essa última chama de Katia e a esperança que ela representava. Desolado e tomado pela vergonha, Saiyajix, Kaioshinks, Kohari e Katium renunciou o seu nome. Dali em diante, ele seria conhecido apenas como Jax. A guerra dos ascendentes contra os Ikatianos e contra as criaturas que saíram do vazio afetou os ascendentes de uma maneira muito estranha. Os ascendentes estavam tão estranhos que um deles, um dos mais inteligentes, começou a estudar o estado rebelde que os ascendentes ficaram. Eles ficaram muito insensíveis e mais propensos à ira. Nasus se isolou por vários séculos para estudar e tentar compreender o que tinha acontecido com seus irmãos imortais e o que isso significaria no futuro. Um desses ascendentes que mudara se chamava Atrox. Ele estava na vanguarda de todo o conflito nobre. Sua conduta era tão justa e verdadeira que os outros deuses guerreiros sempre se colocavam ao seu lado e 10.000 mortais de Shurima marcharam sob o seu comando. Quando a rainha Setaka pediu sua ajuda para combater a rebelião de Katia, Atrox respondeu sem hesitar. E foi lá que Atrox lutou contra o vazio e testemunhou toda a queda de Katia. Após anos de intensa batalha, Atrox e seus irmãos finalmente barraram o avanço perverso do vazio e selaram as maiores fendas da terra. Mas os ascendentes sobreviventes, autodenominados Soulnatus, tinham sido para sempre transformados por aquela experiência. Apesar de um triunfo de Shurima, todos perderam algo naquela vitória. Até o nobre Atrox. Com o tempo, Shurima sucumbiu, como é o destino de todos os impérios. Sem nenhum monarca para defender e sem ameaça existencial do vazio para enfrentar, Atrox e os Soulnatus começaram a entrar em desavença, e essas desavenças acabaram virando uma guerra pelo que restava de seu mundo. Os mortais, fugindo do conflito, passaram a chamá-los por um novo nome, um nome bem desdenhoso: os Darkins. Um reino chamado Camavor foi afetado pela guerra que estava se espalhando por Valoron. Existia um príncipe nesse reino ameaçado pelos infames Darkins, com a coroa de seu pai em risco e muito mais herdeiros à frente dele na linha de sucessão. O jovem desafortunado foi dado como refém dos deuses guerreiros caídos. Esse nobre
era Vladimir. Os mortais eram pouco mais do que gados sob a tirania dos Darkins. Sua supremacia era evidente nos feitiços que teciam as artes de moldar a carne e transmutar sangue, que concediam a eles domínio da própria vida, acreditando estar acima dos outros vassalos mortais e portanto ser digno de tal poder. Vladimir foi o primeiro de sua espécie autorizado a estudar essa magia horrenda. Sua devoção garantiu a ele um lugar privilegiado no batalhão do seu patrono, assim como o direito de praticar hemomancia e de impor a vontade dos Darkins sobre seres inferiores. Ao longo do tempo, o deus guerreiro observou com divertimento enquanto Vladimir passou a governar seus súditos com tão pouca misericórdia quanto os próprios Darkins. Ninguém além de Vladimir sabia, mas fora ele quem dera um golpe final em um Darkin. Coberto em cicatrizes, cego e levado à loucura pelo esplendor da ruína de um Darkin, ele absorveu o poder suficiente para recuperar um corpo que nunca fora feito para durar mais do que uma vida mortal. E ele fez isso inúmeras vezes desde então, através de rituais hediondos demais para serem descritos aqui nesse vídeo do meu canal. Temendo que esses ascendentes arruinados fossem tão perigosos para a sobrevivência de Runeterra quanto as incursões do vazio haviam sido, os Targonianos interviram. Reza a lenda que o aspecto do crepúsculo deu aos mortais o conhecimento para aprisionar os Darkins, e o que o recém-nascido aspecto da guerra reuniu muitos seguidores para lutar contra eles. Sem jamais temer nenhum inimigo, Atrox e seu exército se prepararam, e apenas quando já era tarde demais, ele percebeu que havia sido enganado. Uma força maior do que 1000 sóis o puxou para dentro da espada que ele carregou inúmeras vezes para a batalha, ligando para sempre sua essência imortal a ela. Eles acham que eu fui derrotado, que eu estou acorrentado. Mas eu não me curvo a nada e a ninguém. Minha bênção será uma nobre carnificina. Bem próximo ao fim da Guerra Darkin, existiu aqueles que tinham a coragem de empunhar essas armas Darkins. Existia um Darkin chamado Varus, que foi encurralado por feras caçadoras vastaesas e magos humanos a serviço de uma rainha guerreira de armadura dourada de Valoron. Essa rainha nunca foi revelada quem realmente é. Ela teve a coragem de empunhar a arma Darkin nos últimos dias da Guerra Darkin, sacrificando a si mesma por uma vitória grandiosa. Nos meses que se seguiram, a rainha levou Varus para as primeiras terras, que mais tarde seriam conhecidas como Ionia. Transformada em um monstro pelo poder do arco, seu último ato foi ordenar aos seus seguidores que a enterrassem em um poço sem luz, submerso em um templo na montanha, com vista para a aldeia de Palas. E lá Varus ficou aprisionado, tanto pela magia natural de Ionia, quanto pelos rituais celebrados pelos guardiões do templo. Então assim, as coisas começaram a voltar ao normal em Shurima, porém havia de nascer um novo jovem imperador que mudaria a história de toda Shurima para sempre e até mesmo de toda a Runeterra. E um novo imperador surgiu. Ele se chamava Azir. Com o tempo, as areias clamam a todos nós. Guiado por mentiras de um velho mago que se chamava Zerath, Azir conquistou todo o continente de Shurima, antes mesmo de ser um ascendente. Quando finalmente Azir foi se tornar um ascendente, ele foi traído pelo seu melhor amigo, que guiou ele por toda a vida. Zerath, além de matar Azir, ainda conseguiu se tornar um ascendente. Porém, com a ajuda de Nasus e o alto sacrifício de Renekton, os dois ascendentes conseguiram conter Zerath e aprisionar o mago traidor. Porém, a morte de Azir é um marco na história de Runeterra, pois, se ele continuasse vivo, ele teria controle de todos os eventos futuros que acontecesse, e com toda certeza, não existiria nenhuma outra civilização, nem Demacia, nem Noxus, Ionia, nada, apenas existiria Shurima. Os indignos não têm lugar na história. Usando o poder da ascensão naquele momento, Zerath transformou toda Shurima em um deserto, enterrando para sempre toda a história Shurimane. A destruição de Runeterra estava por um fio,
Porém, Nasus e Renekton se juntaram para conter Seraph e aprisioná-lo para sempre em uma tumba faraó. Renekton arrastou Seraph para a tumba dos imperadores e ordenou que Nasus selasse a porta. Com um pesar em seu coração, Nasus encarcerou seu irmão com o louco nas ruínas soterradas por toda a eternidade. Após o provável fim dos Ascendentes, o fim dos Darkins, Runeterra entrou em uma nova era, onde um mago que superou a morte, vivendo em uma armadura de ferro, estava conquistando todos os reinos de Runeterra. O Revenant de Ferro Mordekaiser fundou o Bastião Imortal, um império gigantesco, onde ele guardava os segredos de Runeterra e também fazia experimentos de pós-morte. Porém, um pequeno império chamado Noxus, junto com uma mulher pálida e um mago de sangue, enganaram Mordekaiser e tomaram um bastião para si. E além disso, eles aprisionaram Mordekaiser de alguma maneira que até hoje ninguém sabe. O Bastião Imortal então se tornou a capital de Noxus, aonde Noxus criou a sua base imperial. Com um dos maiores mestres da guerra derrotado por Noxus, a nação tinha tudo para crescer e prosperar como uma das maiores nações do mundo. As famosas runas de League of Legends sempre existiram no mundo de Runeterra, mas foram após alguns milhares de anos após a Guerra Darkin. O conhecimento sobre as runas começou a se espalhar de uma forma hedionda. Poucos entendiam a importância ou o poder absoluto que elas continham, mas todas as viam como armas a serem utilizadas contra seus rivais. Ryze e seu mestre Tyrus percorreram todos os povoados de Valoron, tentando estancar a paranoia e estimular o autocontrole. Mas com o passar do tempo, suas missões tornaram-se cada vez mais precárias e Ryze podia sentir o crescente desespero de seu mestre. Finalmente, nos territórios de Noxus onde Ryze nasceu, a primeira explosão cataclisma irrompeu no que acabaria por ser conhecida como as Guerras Rúnicas. Eles olharam para o vale onde os exércitos rivais estavam e testemunharam a insanidade e destruição em tão grande escala que desafiava todos os sentidos físicos. As construções, as pessoas, tudo se foi, e o oceano, que outra hora rumava para o leste, passou a fluir na direção deles. Ryze caiu de joelhos e olhou para o grande buraco aberto no mundo. Não sobrou nada, nem mesmo o vilarejo que uma vez ele chamou de lar. A guerra declarada logo se espalhou por toda a Runeterra. Ryze se viu obrigado a participar do conflito, a escolher um lado e a emprestar sua força mágica para a causa. Mas Tyrus se manteve firme. Os dois tinham que guiar os outros de volta à paz e rezar para que algo do mundo restasse quando tudo estivesse acabado. Sempre que Ryze encontrava os possuidores das runas globais, Tyrus implorava por autocontrole. Muitos encontraram a profunda sensatez com a ameaça da aniquilação total, e de fato, aqueles que já haviam sofrido amargamente na guerra poderiam concordar em entregar as suas runas, mas ainda assim nenhum deles desejava ser o primeiro a fazê-lo. Com o passar do tempo e a propagação do conflito, Ryze notou que seu mestre ficava mais distante. Ele enviava seus aprendizes em tarefas que pareciam ter pouca importância, muitas vezes por semanas a fio. Em determinado momento, Ryze decidiu confrontá-lo, e para o horror de Ryze, descobriu que Tyrus de Elia havia se apossado secretamente não só de uma runa, mas de duas. Enquanto isso, nas Guerras Rúnicas, magos hediondos estudavam a magia das sombras. Foi daí onde o Nocturne nasceu, e toda a magia interligada com as sombras. O sofrimento das pessoas nas Guerras Rúnicas eram tão grandes que seres que apenas existiam na matéria da existência do mundo espiritual de League of Legends começaram a ganhar vida com aquela energia negativa, e dali se originaram vários demônios, como Evelynn, e supostamente como Fiddlesticks, entre outros. Escondidas nas selvas de Kumungu durante a Guerra Rúnica, em algum lugar entre os grandes rios que cortavam o leste de Shurima, estão os lendários Jardins de Zir. Magias elementais transformaram o solo de formas estranhas e imprevisíveis, gerando plantas carnívoras e ferozes
que atacavam qualquer criatura ao seu alcance. Essas plantas se reconheciam coletivamente como Zyra, e havia comida em abundância para todas, até os tempos em guerra. Até que um dia, alguns magos invadiram essas florestas e tentaram devastá-la. Zyra protegeu o jardim como pôde, matando todos os magos. Ninguém das épocas das guerras rúnicas se lembrariam daquele momento. Porém, o que os magos fizeram deram certo por algum motivo, ocasionando alguma explosão mágica. Zyra, para se salvar, usou o corpo de uma das bruxas e protegeu a sua consciência. Após alguns anos incubada no corpo, um ser vivo nasceu que conseguia enxergar e sentir. Ela se denominava como Zyra. Os jardins de Zir acabaram, mas Zyra se manteve viva. Quando os rios de Shurima começaram a correr de novo, uma estranha vegetação foi vista em suas margens, avançando lentamente para o rumo a oeste a cada estação. E por mais que tente arrancá-la ou queimá-la, ela não quer parar de crescer. Próximo ao fim da guerra, Ryze foi atrás de Tyrus para encontrá-lo e detê-lo com as runas que ele roubara. Amargurado e irritado, o mago mais velho insistiu que os mortais comuns eram como crianças imprudentes, brincando com poderes que não tinham capacidade de entender. Ele deixaria de agir como diplomata para ignorantes sedentos por poder, e tinha que detê-los. Ryze tentou argumentar com Tyrus, mas não adiantou. À sua frente estava um homem imperfeito, vulnerável às mesmas tentações que condenava. O fascínio das runas havia deixado uma marca nele. Antes ele queria apenas a paz, mas agora tinha os instrumentos necessários para perpetuar o fim de todas as coisas. Ryze tinha que agir, mesmo que isso significasse destruir seu único aliado e verdadeiro amigo no mundo todo. Ryze prometeu para si, depois de derrotar Tyrus, que protegeria as runas. E em pouco tempo, as maiores civilizações se destruíram, terminando a guerra. Ryze agora entendia a tarefa que lhe herdara. Enquanto qualquer runa global permanecesse insegura, Runeterra certamente estaria condenada. Após o fim da Guerra Rúnica, muitas civilizações deixaram de existir e muitas começaram a existir por ter ganhado a guerra. E algumas tiveram muita sorte e se moldaram totalmente por conta da Guerra Rúnica. Uma dessas civilizações foi uma das mais prejudicadas da história de Runeterra. Hoje em dia, essa civilização é conhecida como Demacia, devastada por causa de uma guerra onde ela não estava envolvida, tudo por conta da busca do poder pelas runas, que tinham a capacidade até de moldar a realidade. Tudo isso aconteceu bem no oeste de Valoron, onde os refugiados dessa guerra eram perseguidos por magos das trevas. Os que ficavam para trás eram totalmente executados. A pequena civilização um dia resolveu se refugiar em uma floresta petrificada, e foi ali que eles perceberam que os magos não conseguiam utilizar a magia naquele local. As árvores fossilizadas formavam uma barreira natural contra a magia, e qualquer feitiço utilizado era simplesmente anulado. E é aqui que presenciamos na história de League of Legends a tecnologia mais essencial para Demacia, a Petricita. A Petricita é nada mais nada menos que essa madeira fossilizada com cinzas e lodo, criando um material altamente resistente à magia. Esse material tecnológico primitivo de Demacia fez aquela pequena civilização devastada ter a oportunidade de criar o seu próprio reino. A Petricita é uma das tecnologias principais da história de Runeterra. Basicamente dá para fazer tudo com Petricita. Todo o reinado de Demacia, desde as casas aos castelos e vilarejos, são revestidas com a Petricita. Não só isso, como suas armas e armaduras, dando uma proteção mágica a mais a todo Demaciano. Além de tudo isso, a Petricita também influenciou na cultura de Demacia. Como esse material bem rochoso e rígido era a principal fonte de sobrevivência da civilização demaciana, consequentemente surgiram muitos escultores em Demacia para poder manipular esse material. Nas histórias de Demacia, você costuma ver esse ênfase em esculturas. Em um dos contos de Kayle, por exemplo, é bem detalhado uma escultora esculpindo uma estátua de Kayle. Mas não só isso, a história dá até detalhes da sensação de esculpir
esculpir aquilo, só mostrando como isso é muito importante para os demacianos. Além de tudo isso, existe um personagem que é inteiro de petricita, que é o Galho, um personagem totalmente criado por um escultor, que é o Durand, trazendo novamente essa ênfase a escultores em Demacia. Com o fim das Guerras Rúnicas, temos um marco na história onde é contado o tempo. Então a gente sabe que o presente da história de League of Legends está no ano 1000, porque faz exatamente 1000 anos que as Guerras Rúnicas acabaram. Então daqui pra frente temos poucos acontecimentos em ordem cronológica, mas sim apenas dentre esses 1000 anos. Bem, o primeiro acontecimento da história depois da Guerra Rúnica é a chegada de Viego às Ilhas das Bênçãos, trazendo a maldição nas ilhas. Sim, as mesmas ilhas que a gente falou desde o começo da história foram amaldiçoadas praticamente no presente da história de League of Legends, aonde Maokai também foi prejudicado junto, se corrompendo. Viego pôs Isolde, a sua esposa morta, nas águas que Maokai encontrou no começo da existência de Runeterra, corrompendo as águas, transformando todas as Ilhas das Bênçãos nas terríveis Ilhas das Sombras. Mais ou menos nos anos 800 da história, temos também o descobrimento dos cristais Beckner, onde a família Ferros utilizou esses cristais Beckner da raça do Skarner para criar os cristais Hextech. O problema é que esses cristais praticamente têm vida. Os Beckner utiliza eles para a reprodução. Então a família Ferros meio que prejudicou a raça do Skarner por conta disso. Porém, ela mudou totalmente a cidade de Piltover. Com os cristais Hextech, é possível criar armas, veículos e até mesmo prolongar a vida. Porém, de acordo com a cultura e os conhecimentos de Stal sobre a magia, que é a região com mais conhecimento sobre a magia de Runeterra, é dito que se você utilizar a magia de forma incoerente ou da forma que ela não foi feita para ser utilizada, pode-se ocorrer catástrofes gigantescas por conta do desequilíbrio natural. Então, mesmo que Camille trouxe o progresso para toda a civilização de Runeterra, ela também pode ter trazido o caos que está por vir. E finalmente chegamos exatamente no presente da história de League of Legends. No presente da história temos muitos acontecimentos, como a volta da vida de Viego atrás da sua esposa Isolde, renascimento de Azir, a guerra entre Noxus e Demacia, onde o Sion morreu e depois de algum tempo ele foi renascido, a guerra de Noxus contra Ionia, a qual Swain participou e perdeu a perna para Irelia, a fuga de um mago das prisões de Demacia chamado Silas, onde ocasionou uma grande guerra em Demacia de magos contra demacianos, a segunda invasão de Noxus em Ionia com a ajuda do químico louco Singed, onde a bomba que ele criou para acertar Ionia era tão poderosa que deixou a terra corrompida até os dias atuais. Também no presente da história temos a volta dos Darkins, onde o poder de um verdadeiro Darkin foi provado quando Atrox empalou o aspecto da guerra e matou. Ele provou ali que os Darkins também conseguem matar deuses. E também existe um ser que conta cada milésimo de segundo do presente da história. Um dragão celestial, perdido no universo vasto de League of Legends, esperando o dia que ele poderá ter a sua vingança. Não importa em qual planeta, não importa em qual galáxia, eles sempre olham para cima espantados. Alguns caem de joelhos e veneram. Outros escondem-se atrás de muros e torres. Mas o que realmente fazem de melhor é implorar por misericórdia.
essa foi a história completa de League of Legends. Espero que você tenha gostado e obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos na próxima.